Olá pessoal, voltamos mais uma vez com o nosso programa Top Money, hoje tratando de um assunto bastante polêmico, inclusive estamos até num cenário novo aqui, uma coisa bem mais chique e ficamos bem contentes de tê-los novamente por aqui. Para o nosso programa de hoje, contamos com a participação de um convidado especial, porque o tema é empreendedorismo, o programa é especial sobre empreendedorismo. E para começar, nada mais justo do que conversar com aquele que foi o introdutor, que teve a ideia do tema de hoje, que é o empreendedorismo hot dog, que é o senhor André Massaro. Junto com ele, nosso amigo Conrado Navarro e o Walter Silva, que é consultor de planejamento estratégico e sócio da empresa PWA. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado. Então, André Massaro, quero que você conte para a gente de onde que surgiu essa ideia do empreendedorismo hot dog, o que deu na sua cabeça para você falar desse assunto. Tá, então eu vou contar de onde surgiu a ideia do empreendedorismo hot dog. Surgiu de vocês, tá? Opa. Vocês estão tentando empurrar a responsabilidade para mim, mas essa ideia foi desenvolvida em conjunto, quer dizer, uma obra do conselho editorial do Dinheirama. Tudo bem, eu confesso que eu batizei no fim das contas, mas isso é um fenômeno que a gente vem observando. A gente tem bastante contato com o nosso público, né? Por todos os canais, tanto aqui pelo Top Money, pelos blogs que a gente faz, e é bastante visível, a gente consegue sentir hoje o nível de angústia, o nível de dor subindo no mercado. Então, assim, aquele clima de otimismo, sem querer bancar o urubu aqui, até porque no programa anterior a gente já falou muito mal da economia, né? Foi um programa de viés muito negativo. Mas, assim, existe isso, a gente sente um aumento da angústia das pessoas, sente uma inquietação, a economia está dando sinais muito estranhos e uma das características da economia atual dos últimos anos, que é o pleno emprego, talvez seja algo que esteja ameaçado. Por quê? Porque, além de ter a possível desaceleração da nossa economia, há a possibilidade de que comece a acontecer algum desemprego estrutural, como vem acontecendo nas economias desenvolvidas. Empresas começam a fazer investimento em capital, começam a fazer investimento em automação, que gera maior produtividade, etc., e gera aquele fenômeno do crescimento econômico sem emprego. Pode ser que aconteça aqui no Brasil? Pode ser. Se a economia se desenvolver muito, a gente vai ter desemprego por esse motivo, por excesso de investimento em capital. Se a economia desacelerar muito, a gente vai ter desemprego por outro motivo. Um possível aumento do desemprego leva a um interesse por um tipo de empreendedorismo que não é aquele empreendedorismo chique, aquele empreendedorismo glamuroso de fundo venture capital, né, de Vale do Silício, empreendedorismo tecnológico, quer dizer, vira um empreendedorismo de subsistência. Esse empreendedorismo de subsistência a gente jocosamente acabou chamando de empreendedorismo hot dog, sem demérito ao pessoal que vende hot dog, mas é aquela coisa do cara que vai fazer carrinho de hot dog, vai fazer carrinho informal, disso. Talvez, né? Quer dizer, o sujeito que ele não tem tempo de maturação, ele não tem capital, ele não tem investidor segurando ele não pode fazer modelos de negócio muito sofisticados, que ele tem que criar um mercado, ele precisa gerar caixa para ontem. Então essa situação que a gente chamou de empreendedorismo hot dog, é daí que surgiu isso. Né? Bacana. Então vou até aproveitar, Walter, pegar gancho na resposta do André. Você que está ali na linha de frente, né, que atua como consultor de planejamento estratégico dentro das empresas, você acha que o que está acontecendo na economia já está se retratando? Quer dizer, que o empresário já está começando a olhar com uma coisa que está no loop dele, essa questão do desemprego? Quer dizer, ele já está pensando em cortar funcionários? Sem dúvida. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Agradecer o convite, Conrado, André e Ricardo. A discussão é muito salutar, porque além da questão que realmente se fala muito do empreendedorismo, e acaba citando aquela imagem, quando se fala também de franquias, que está crescendo bastante esse conceito, se falam de técnicas para se alcançar bons resultados enquanto empreendedor, mas se esquece realmente daquela pessoa que não tem muito conhecimento, e não tem muitas vezes um apoio personalizado a ele. Né? Então é muito salutar a discussão, porque na medida em que você tem essa dificuldade que o André bem colocou, a gente visualiza que, inclusive com os meus clientes atuais, que estão pensando em cortar realmente, por uma dificuldade até da própria economia,
e ao mesmo tempo fica inseguro, porque com uma equipe menor ele não vai conseguir provavelmente chegar em objetivos maiores. Então essa equação ela está nesse momento bem complicada de se fechar, né? E acho que é importante que a gente leve essa discussão para esse público que está aí com essa dificuldade, né? E até é engraçado que essa semana também o André, que é o responsável pelo artigo, também colocou no nosso Facebook, compartilhou com os amigos, uma matéria que o Bill Gates estava fazendo uma previsão de que o desemprego ia aumentar. Não sei se o Conrado chegou a ver essa matéria, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil saiu há pouco tempo também dados do IBGE que o emprego, na verdade, o emprego de carteira assinada, aquele formal, aumentou em fevereiro. Então, dentro desse contexto, eu queria essa sua opinião também. Não, eu acho assim, a discussão ela é muito importante. A gente, quando viu esse artigo ser publicado, nos comentários, até fica o convite para as pessoas entrarem no artigo, a gente vai dar um jeito de colocar o link por aqui no vídeo, para vocês acompanharem um pouco da discussão que rolou nos comentários. A gente percebe que é um assunto que desperta uma certa paixão nas pessoas, porque mexe com um aspecto muito importante, que é a questão do emprego. E eu vi numa pesquisa recente uma característica do brasileiro que me chamou a atenção, quando comparado com outros países emergentes que estão em patamares parecidos com os nossos, de que o brasileiro ele tem dois interesses maiores no seu desenvolvimento profissional. Essa foi uma pesquisa feita por uma consultoria internacional e mostrou que o brasileiro ele quer brigar, lutar por uma causa, quer dizer, nas definições do brasileiro, aquilo que ele mais quer é lutar por uma causa, e a segunda coisa que ele quer mais, praticamente empatada com lutar por uma causa, é a questão da estabilidade, da segurança no emprego. Então, quando a gente está aqui falando de empreendedorismo hot dog, desse potencial de ver isso acontecer numa economia como a do Brasil, isso desperta algumas paixões e discussões mais acaloradas, mas eu acho que faz parte do nosso trabalho justamente colocar isso para ser alimentado, para que a gente encontre saídas. Então, isso que o Bill Gates colocou no artigo, eu acho que foi uma visão relativamente sensata do que pode acontecer com o avanço tecnológico. Ou seja, se você tem tecnologia e você tem startups cada vez mais desenvolvendo soluções em que você tem poucas pessoas para soluções que acabam atingindo muitas pessoas, você já percebe isso na prática. Quer dizer, como é que uma startup, por exemplo, como o WhatsApp, que a gente viu ser comprado pelo Facebook por 19 bilhões, quer dizer, isso, claro, esse valor a gente tem que entender que tem ações do Facebook no meio, tem alguns detalhes importantes, mas uma startup do tamanho do WhatsApp valendo 19 bilhões de dólares, quer dizer, então você tem poucos funcionários gerando um potencial valor muito alto, e essa é uma tendência que eu acho que vai continuar, até gostaria da opinião do Walter nesse sentido. Quer dizer, você tem empresas com cada vez menos profissionais gerando transformações impressionantes na maneira com que a gente vive em sociedade. Então, você não tem mais aquela ideia de uma empresa com muitos mil funcionários para gerar um resultado impactante na economia onde ela está inserida. Resumo, não vai ter emprego para todo mundo. Simples assim. Isso é uma realidade. Quer dizer, o emprego, como a gente conhece hoje, eu sempre costumo dizer isso nas palestras, eu acho que é um recado legal para quem está assistindo, é que assim, talvez não exista o emprego como a gente vê hoje, mas sempre vai existir trabalho. Quer dizer, a gente tem que encontrar essa nova maneira de agregar valor à cadeia como um todo, e isso vai ser muitas vezes como empregado, mas provavelmente também como um prestador de serviços. Quer dizer, então eu queria também jogar isso para o Walter comentar, mas eu acho que é uma transformação que a gente está vivendo, e esse exemplo para mim foi emblemático. Quer dizer, uma startup, uma empresa com menos de 100 funcionários, com um valor aproximado de 19 bilhões de dólares entre ações e dinheiro vivo, enfim, outras coisas. Exatamente. Até complementando essa questão, com o trabalho atual, eu destacaria duas questões para a gente também debater aqui. A primeira é que o empresário, ele, de um lado, com as linhas de crédito que nos últimos anos foram deixadas aí não só para a população, mas também para as empresas, né? Muitas empresas tomaram muito desses recursos e hoje estão também numa situação de endividamento. Então, o empresário ele tem aquela seguinte questão, ele tem os poucos funcionários, né, que trazem, até pela questão dos impostos, um custo considerável, tem a dívida, né, então isso gera um desequilíbrio no fluxo de caixa. Então, acho que a grande questão é de que maneira a gente pode auxiliar na capacitação desse empresário para que ele consiga renegociar melhor essas dívidas e conseguir até poder ampliar o quadro, porque sem essa ampliação desse quadro ele também não vai alcançar provavelmente o resultado, né?
Então, acho que para complementar essa questão, Conrado, destacaria essa parte também do endividamento. Né? Eu queria fazer uma pergunta, né? Queria aproveitar a presença do Walter também aqui, com todo o conhecimento do segmento empresarial, e aproveitar também o conhecimento de vocês. O Conrado Navarro tem experiência pessoal com empreendedorismo, tudo isso. Então, assim, vamos imaginar então que a gente caminha mesmo para a era do empreendedorismo hot dog. Que a sua previsão dê certo. As pessoas... Dê certo não, dá errado. Né? Isso não é dar certo. Né? Verdade. Mas assim, vamos imaginar que isso aconteça e haja esse interesse por esse tipo de empreendedorismo mais básico, mais de subsistência. Então eu queria ouvir de vocês, principalmente do Walter e do Conrado, qual seria o perfil ideal do empreendedor hot dog? Eu confesso que, apesar de ver esse cenário meio problemático à frente, problemático no sentido de que o emprego, como a gente conhece, talvez, veja bem, talvez ele passe por essa reviravolta, eu não necessariamente vejo isso como uma coisa ruim. Eu acho que você tem, em situações como essa, oportunidades de criar soluções que hoje não existem, e a maior parte das startups, ela surge disso. É claro que a gente está falando de um público que não vai ter acesso a esse tipo de, sei lá, capital de risco, de participar de fins de semana de desenvolvimento da sua startup, outras coisas que a gente sabe que o acesso ainda é um pouco restrito no Brasil, apesar do grande boom que a gente viveu no momento. Pode ficar 2 anos queimando dinheiro, esperando para descobrir como é que ele vai ganhar dinheiro. Exato, mas eu tenho uma simpatia, né? por essa visão de que você pode trabalhar e não só pensar em ter o emprego e aquela estabilidade, porque hoje, por exemplo, eu já vejo na cidade onde eu moro, que é um interior, onde você tem muitas pessoas com talentos interessantíssimos, do tipo fazer brigadeiro, fazer salgados, fazer coisas que você normalmente encontra em cidades maiores, lugares em que você compra isso em níveis industriais. Numa cidade interior, dificilmente você tem um player que controla aquilo de forma muito concentrada. Então, eu vejo muita gente já fazendo isso no seu tempo livre, mesmo tendo um emprego. Então, de uma certa forma, um empreendedorismo hot dog que a gente apelidou carinhosamente, mas ele já está entendendo que ele pode aumentar a sua renda em casa e que não necessariamente ele vai depender só do seu emprego para manter um padrão de vida melhor do que o que ele tinha quando ele tinha, em tese, só o emprego. Então, o que eu acho que essas pessoas têm que prestar atenção é nisso, quer dizer, se há uma oportunidade e se ele não tem apoio, mas ele tem um talento ou ele pode desenvolver um talento, ele está pensando em trabalho e em converter aquilo em renda. E isso é interessante, independente se ele vai profissionalizar ou não esse negócio, se vai ser um carrinho, se vai ser uma venda porta a porta ou se ele vai querer transformar aquilo numa lanchonete enorme com, sei lá, 20 funcionários e com um faturamento mais expressivo. De uma certa forma, eu entendo que essa transformação vai ser um desafio para muitas pessoas, mas não necessariamente algo catastrófico ou ruim, porque você tem como desenvolver esse outro lado da economia, que é o lado do serviço. Que se a gente for comentar aqui a nossa matriz econômica, que vem se transformando ao longo do tempo, ela está acontecendo isso, quer dizer, cada vez menos indústria de transformação ou grandes indústrias para prestação de serviço. Inclusive, o saldo de vagas criadas em fevereiro, a maior parte desse resultado fantástico foi por conta dos serviços. Então, eu gosto do empreendedorismo hot dog como uma saída, porque tem muita gente que vai encontrar nesse trabalho uma oportunidade que às vezes não tinha, e aí ele pode e deve se aprofundar no conhecimento para transformar aquilo num negócio sustentável. E aí ele pode buscar ajuda, empresas de consultoria como a PwA, enfim, e outros players e outras instituições que vão não necessariamente manter ele como só um negócio de subsistência, mas como algo que ele vai escalar e se tornar mais profissional. Não sei se o Walter concorda com essa visão. É justamente isso, Walter. A gente tem até caso bastante conhecido de dogueiro que se tornou um case de sucesso. Aí a gente tem, né, sabido isso. Gostaria que você complementasse, inclusive isso que o Conrado falou, aonde esse dogueiro pode buscar ajuda? Qual que é a maneira mais fácil? Ele deve tentar algum tipo de formalização? Qual que é o caminho, na sua opinião? Exatamente. Bom, primeiro, eu também concordo com o Conrado de que não é uma situação catastrófica que a gente está trazendo aqui. Eu também vejo pelo lado muito positivo, que são oportunidades que estão surgindo de desenvolvimento pessoal. E uma característica que nós temos a favor é que o brasileiro é extremamente criativo, né? Então, numa situação, se acontecer essa questão que a gente está trazendo de um aumento de desemprego, na necessidade, com a criatividade dele, de visualizar uma oportunidade de ter a sua subsistência com algo que até sempre gostou e está tendo oportunidade de realizar, então eu também concordo que tem que buscar a capacitação. Acho que é aí que é o ponto.
né? A consultoria, que é o nicho da PWA hoje, são pequenas e médias empresas. Né? E os resultados são maravilhosos, porque são pessoas muito dedicadas, né? Em boa parte, e com um conhecimento adequado, elas passam a ter assim, uma surpresa muito positiva e vai gerar novos empregos. Quer dizer, então sai de uma situação de dificuldade para transformar o meio ali onde está, inclusive. Né? Então, a capacitação é fundamental nesse processo. André, quer finalizar a sua participação sobre esse tema? Primeiro eu queria que o Walter apresentasse o livro dele. Eu tinha Por deixado favor, por daqui a pouco. apresenta o livro para os nossos espectadores, né? Prazer. A ideia do livro é Consultoria, Histórias de Sucesso. Nós lançamos no final de 2013 e a ideia para esse livro foi desmistificar um pouco essa questão da consultoria, que muitas vezes ela não é bem compreendida. Então, a consultoria, por essência, ela tem algumas fases que basicamente é um diagnóstico, onde você entende o que realmente o cliente precisa, são feitas as recomendações e tem uma fase de implementação. Né? Então a ideia do livro foi trazer essa metodologia para várias áreas. Então é possível você ter uma consultoria, por exemplo, de um advogado, inclusive tem 2 que participaram do livro. Quando se fala de coaching, tem um grande profissional que participou também aqui, que é o Gabriel Santa Rosa. Temos o Anderson Bontorin, que falou da questão da inteligência emocional, né? O Nelson de Toledo, com relação ao planejamento de carreira. Eu falei da questão do planejamento estratégico, numa visão de maximização de resultados. E o Ricardo Flávio trouxe a questão da consultoria no âmbito financeiro. Então a ideia do livro foi, de uma forma didática, apresentar de que maneira profissionais integrados proporcionam para principalmente esse pequeno empresário, esse resultado de forma mais ampla. Porque nessa linha, né, André, esse novo empreendedor aí que está surgindo, se ele for ter um investimento para cada consultoria especializada, provavelmente ele não vai ter caixa suficiente para isso. Então, à medida que você tem profissionais com esse conhecimento integrado, a capacitação ela passa a ser mais rápida e o resultado mais efetivo. Então, o livro é Histórias de Sucesso, Consultoria, Histórias de Sucesso, da editora Nelpa. São cases, cada profissional trouxe, sem citar evidentemente a empresa, mas trouxe um caso real, de forma que está bem rico aí o conteúdo. Quer finalizar mais alguma coisa? Então, no artigo original, né, que foi publicado lá no Dinheirama, então assim, bastante gente criticou, e isso é um bom sinal, né? Quando as pessoas criticam, e principalmente quando elas criticam de uma forma muito, assim, ataque pessoal, etc., né? A famosa trollagem, que é o que aconteceu, isso geralmente é uma coisa interessante, é sinal de que a gente bateu no nervo ali, né? Sinal de que, e realmente a gente percebe isso. O próprio artigo é consequência dessa sensação que a gente tem, que as emoções estão à flor da pele, as pessoas estão ansiosas, estão nervosas, com a perspectiva aí de que existam bolhas, existem áreas do mercados que estão se desenvolvendo de forma estranha em relação a outras. Então, tem muita gente assim que está em fase de negação, né? Ainda aquela coisa de, olha, o Brasil, a bola da vez, etc., não está engolindo bem o fato de que a gente está sendo muito criticado por não estar entregando. Mas eu quero lembrar o seguinte, principalmente o pessoal mais novo, o pessoal que viveu economicamente, profissionalmente nesses últimos 10 anos, esse período de bonança, eu sei que o artigo tem um viés negativo, tá? Muitas pessoas até me criticaram muito, falaram, você está muito negativo, você está um abutre aí, etc. Tudo bem, vamos relativizar a negatividade, mas eu quero lembrar o seguinte, o Brasil nunca foi, e talvez não seja tão cedo, um país fácil de fazer negócios. Tá? Então, nós somos um país complicado, um país que demora muito para abrir uma empresa, um país que demora muito para fechar uma empresa, um país que tem muitos impostos, um país que tem uma carga tributária, trabalhista, etc., muito pesada. Quer dizer, em nenhum dos rankings mundiais de facilidade de fazer negócio, o Brasil está bem colocado. Tá? Então, assim, esse período, nos últimos 10, 12 anos, aí que a economia floresceu, que ficou muito aquecido, isso é uma fase, economicamente um período desse, que para alguns, principalmente mais jovens, pode parecer uma eternidade, isso é um piscar de olhos. Então a gente tem que ficar atento, porque o Brasil real não é isso. Nós temos que ficar preparados
para a eventualidade de que os tempos fiquem difíceis como já ficaram um dia. Tudo bem, é óbvio, a gente aqui está na maior torcida para que não fique difícil. Nós queremos o progresso, a gente vive aqui, né? Nós não temos nada a ganhar pessoalmente se a economia brasileira for para o buraco. Mas é importante que as pessoas estejam preparadas para isso. Quer dizer, qual é o plano B, C, seja lá o que for, né? Então, é só o recado que eu quero deixar, quer dizer, não é uma postura intrinsecamente negativa, mas é um chamado à ação e à reflexão. Então, bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema. Para a gente foi bastante prazeroso. Agradecer novamente a presença do Walter. Foi muito bacana contar com a sua participação. Você, a gente convida mais uma vez para participar nos comentários, também nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é o @TopMoneyTV e no Facebook @TopMoneyTV também. Muito obrigado e até a próxima.